tarefa de gravar para você que você possa ter pelo menos o elemento básico de cada princípio e aí você serve como uma revisão, né? E para encerrar esse vídeo onde a gente fala de vedação de confisco, liberdade de tráfico e não cumulatividade. Vou falar bem rapidamente porque os três princípios são simples e fáceis de entender. Vedação de confisco está lá no 154 da Constituição Federal e ele vai dizer o seguinte: a tributação não pode onerar excessivamente o contribuinte. Não estou falando de capacidade contributiva mais aqui, eu estou falando de um lugar onde extrapola a capacidade contributiva. Quer dizer, o tributo ele não pode ser oneroso a ponto de inviabilizar as atividades econômicas, as próprias atividades do contribuinte e as atividades econômicas da nação e, principalmente, ele não pode ser oneroso a ponto de consumir o bem sobre o qual ele incide, tá? Isso significaria confisco. O que é confisco? Confisco, ó, um conceito que eu juntei vários aí e fiz para você. É a absorção substancial da propriedade privada sem correspondente indenização. Então, confisco é quando você absorve uma propriedade de alguém privada, particular, não é pública, e não indeniza essa pessoa. Tá certo? Até a desapropriação vai indenizar a pessoa. Então, não pode ter caráter de confisco. Não pode impedir que o contribuinte pratique suas atividades habituais, não pode impedir que a economia flua e não pode consumir o próprio bem em si. Isso é a vedação de confisco. Há uma discussão que o STF veio pacificando aí, que não incidiria sobre a multa, porque multa é uma sanção por ato ilícito, tá bom? Mas o STF entendeu que a gente tem que olhar a tributação como um todo e não separar, ficar separando aí o principal da multa, tá bom? Então, se o conjunto todo significar confisco, para o STF, a gente também não vai poder agir, tá bom? O outro princípio é o princípio da liberdade de tráfico. Esse princípio é muito tranquilo, né? A gente encontra ele lá no 150 da Constituição Federal e eu tinha separado aqui aos 5. Aqui diz o seguinte, ó: estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, eu não posso limitar a locomoção de pessoas por vias interestaduais ou intermunicipais, exceto o pedágio. O pedágio está ressalvado, aí o pedágio não significa impedir a liberdade de tráfego, tá certo? Ele serve, inclusive, para que a gente possa movimentar a economia e para que a gente possa justamente conservar essa via pública e deixá-la principalmente segura, né? O asfalto bom, luz, tudo limpo e tal, como a gente vê em algumas poucas estradas deste Brasilzão. Mas cabe a gente denunciar, cobrar, porque o que está errado não é o princípio tributário, tá bom? Finalmente, o princípio da não cumulatividade. Esse princípio da não cumulatividade, ele está no 153, parágrafo 3º, 2, lá para o IPI. Ele está no 155, parágrafo 2º, 1, lá para o ICMS, tá bom? Esses tributos, eles são indiretos, não é isso? Quer dizer, eles ressoam, lembra? Tem um videozinho que a gente fez aí, eles ressoam, eles são suportados por outra pessoa que não aquela que está recolhendo. Então, o que pode acontecer? Já vou dar o conceito para vocês, mas o que pode acontecer, no geral, é o seguinte: pode acontecer de... imagina assim, para chegar num produto final, para chegar, por exemplo, neste meu notebook. Para chegar no notebook aqui, fazendo publicidade da Samsung de graça aqui, né? Para chegar nesse notebook, ele é plástico, mas ele também ele tem um plástico diferente desse, ele tem uma tela que é um outro material, lá dentro tem chip, eu não sei tudo que tem lá dentro, que eu nunca abri, eu tenho uns antigos, de repente dá para abrir só pela curiosidade de saber o que tem lá dentro, né? Antes de chegar neste produto aqui, ó, por exemplo, né, antes de chegar nele, sobre o qual incidem esses dois tributos, IPI e ICMS, antes de chegar nele, tem uma série de produtos que foram juntados, e aí é uma outra tributação. Mas a hora que chega nesse aqui, e ele começa a ser vendido, não foi direto vendido para mim, né, da Samsung para mim. Provavelmente de um fabricante para a Samsung agregou algumas coisas ali num produto que já era notebook e passou para um distribuidor, esse distribuidor passou para uma loja, no caso a Fnac, que já fechou, e onde eu comprei este meu notebook. Então olha só, tem alguém que fabricou, tem a Samsung, tem um distribuidor, tem a loja, tem eu. O ICMS ele foi recolhido lá,
lá no primeiro, mas o primeiro que comprou, que no meu exemplo aqui, hipotético, tá, gente? Foi a Samsung. Esse primeiro que... vou espirrar daqui a pouco. Este primeiro que pagou, ele pagou um valor que não é o que eu paguei neste notebook. Então, eu paguei um valor e este primeiro pagou um outro valor. Até chegar a mim, muitos valores foram sendo pagos, não é isso? Então, imagina, por exemplo, que eu paguei R$2.000 nesse aqui, mas a Samsung comprou por 600. Aí ela vendeu para um distribuidor por 800. E aí esse distribuidor vendeu para uma loja por 1.000. E eu paguei 2.000. Imagina isso. Não foi isso, né? Porque a proporção é muito maior de um para o outro. Mas eu estou dando um exemplo hipotético aqui. O primeiro ICMS que foi recolhido lá atrás foi sobre os 500, 600, o primeiro valor que eu falei, não sei, né? Só que aí o segundo valor, ó, então eu vendo por um valor X, vamos pôr mais hipotético assim, eu vendo por um valor X. E aí eu recolho ICMS nesse valor X aí. Quando eu vendo por X mais 20, eu recolho o ICMS de novo. Quando eu vendo por X mais 20 mais 50, eu recolho o ICMS de novo. Então, essa passagem de produto vai gerando um recolhimento sucessivo de ICMS. Para que o contribuinte não pague várias vezes o mesmo ICMS, que já foi pago lá sobre o valor X, o primeiro valor pago, o princípio da não cumulatividade autoriza que você vá descontando o que já foi pago e que você pague só sobre a diferença, só sobre o novo valor. Então, olha só, se você quiser anotar aí. Então, como esses tributos são indiretos, eles podem ser repassados para a cadeia de circulação da qual fazem parte, não é isso? Então, este princípio objetiva impedir que o contribuinte pague várias vezes o mesmo tributo referente ao mesmo fato gerador. Eu estou falando referente ao mesmo fato gerador, tá bom? E também visa impedir o enriquecimento sem causa do ente tributante, né? Porque poderia se enriquecer sem motivo, já que o tributo está sendo pago várias vezes para mesmo ente tributante, tá bom? Esse é o princípio da não cumulatividade. E assim a gente encerra os principais princípios. Tem outros princípios, mas daí a gente fala em aula, tá bom? Obrigado, faz seu comentário aí, anota sua dúvida, entre em contato, lá no Instagram é um canal fácil, caduviter.pro, e a gente se fala aí sobre princípios, direito tributário, que você precisar aí. Um abração, um beijão, até já!